Este é o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós vamos tratar sobre a matéria probatória na troca internacional de informações para fins fiscais e sobre os programas de conformidade tributária do governo federal. Daí, aproveitando a experiência do nosso convidado de hoje, que é auditor fiscal da Receita Federal aposentada, o Ailton Cláudio Ribeiro. Ailton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luciana. Agradeço também ao Pércio, meu amigo aí de longa data, ao Marcelo e ao nosso público aqui que nos acompanha. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu vou aproveitar para cumprimentar os meus colegas Pércio Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pércio e Marcelo, tudo bem? Olá, Luciana. Olá, Marcelo. Ailton, muito bom contar com você. Meu colega do mestrado, auditor fiscal da Receita Federal, enquanto cursou lá um mestrado. Então, assim, a gente tinha informações quentinhas ali dos entendimentos da Receita. Era muito bom, enriquecia muito o debate. Por isso que nós fizemos questão de convidá-lo. Muito obrigado. Luciana Périson também, olá. Olá, Ailton, também quero agradecer muito a sua presença. É um prazer te conhecer hoje pessoalmente. E vamos hoje ter muitas informações relevantes, com certeza. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, ele é bacharel em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, ele é especialista e mestre em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, ele é diretor jurídico da Delegacia de Santos do Sindifisco Nacional, é auditor fiscal aposentado da Receita Federal e atualmente ele atua como consultor, advogado, parecerista na área tributária. Exatamente. São essas meu breve currículo. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar, assim, é curioso na sua trajetória que você estudou primeiro, começou sua trajetória acadêmica como engenheiro aeronáutico no ITA. Sim. Né? E é um curso bem desafiador. E aí você fez a transição para o direito. Eu queria entender um pouco dessa sua trajetória, por que você mudou de engenheiro para advogado e também como é que você foi parar na Receita Federal? Luciana, essa pergunta muitos me fazem também. Como é que foi essa transição de uma área de exatas para uma área de humanas, né? Na verdade, no meio do caminho, houve um curso de administração. Um mestrado em administração da UGV, que eu, infelizmente, não concluí, mas concluí toda a fase curricular. Bom, nos anos 80, né, quando eu comecei minha trajetória lá no ITA, a realidade do Brasil era diferente. Era uma realidade que era aquele sonho do Brasil grande, que a indústria brasileira ia crescer, o Brasil ia se tornar uma potência e tudo. Houve as crises, aconteceram, eu não vou enumerar porque daria um outro programa só para enumerar crises pelas quais o Brasil passou nesses anos todos. E lá para o final da segunda metade dos anos 80, né, a indústria, a Embraer, né, a indústria aeronáutica brasileira, estava em fase de privatização, né? Naquele vai ou não vai privatizar, vai fechar as portas e tudo. E eu decidi naquela época que explorar outros horizontes, ir para a área administrativa. Eu trabalhei na área financeira no final dos anos 80, começo dos anos 90. Comecei o mestrado. E aí, no meio do mestrado, né, quando eu estava acabando as matérias, como é que eu vou dizer, as matérias básicas, a fase curricular do mestrado, eu prestei o concurso para a Receita. Eu falei, não, acho que achei interessante. Isso aqui deve ser desafiador. Aí prestei, acabei passando, né, fui chamado, e o restante da minha carreira acabei cumprindo dentro do serviço público. Né, até eu fui de dezembro de 1993 até fevereiro de 2023. Foram 29 anos e 2 meses. Não, um pouco menos, um mês, vamos falar assim. Então essa foi minha trajetória no tempo. Dentro da Receita, eu atuei como auditor fiscal da externa, aquele auditor que ninguém gosta, aquele que aplica multa. Não é aquele que explica, que facilita a vida. Olha, não faz assim, faz assim. Não, é aquele que aplica multa, aquele que... E lá veio chato. Então eu fui chato por 5 anos. Depois eu fui nomeado chefe da fiscalização, né, da Delegacia de Santos. Eu fiquei de 98 até 2005. Aí, 2005 em diante, voltei para a fiscalização externa. E em 2009 eu entrei num concurso interno na Receita para a DAIN, que era a antiga Delegacia de Assuntos Internacionais, que em 2009 foi transformada em DEMAC, Delegacia de Maiores Contribuintes de São Paulo.
Aí naquelas situações da vida, família, a minha filha também, criança na época, estava uma carência, eu acabei voltando para Santos, né? Em 2012 voltei, fiquei 3 anos. Aí eu voltei a ser só que substituto de fiscalização e chefe de equipe. E assim eu fiquei até 2022. E 2022, que já foi a última etapa da minha trajetória dentro da Receita, eu fiquei como assessor técnico de grupo de fiscalização. Então, eu, além de fazer as minhas fiscalizações, eu prestava uma assessoria aos colegas da Receita que tinham dúvidas com os casos, assim, como encaminhar os casos, a legislação e tudo. Então, a minha trajetória da Receita, eu acabei meu currículo como assessor técnico de grupo de fiscalização. Foi Perfeito. Não, parabéns, uma carreira muito rica, né? Mas quantos anos ao todo você? 29 anos e 1 mês. E, Ailton, você que passou por diversas áreas dentro da Receita Federal, né? Por chefia de seção e depois assessor técnico, mas começando lá como fiscal autuante. Certo. Né? Como é que você avalia, nesses 29 anos, quase 30 anos, a evolução da relação do contribuinte com o fisco? Eu acho que houve uma evolução. Eu acho que, tanto na forma como o contribuinte enxerga a Receita Federal, né, como um órgão essencialmente técnico, e o auditor, como ele enxerga os contribuintes. Por quê? Porque as matérias também foram se tornando mais complexas. E com a diminuição dos quadros da Receita Federal, eu vou só dar um exemplo aqui, fazer um parênteses, só para explicar. Quando a Receita Federal fundiu com a Secretaria da Receita Previdenciária, isso em 2007, são 17 anos, um pouco mais, né? Havia, no total, os 2 órgãos juntos, algo em torno de 15 mil, 16 mil auditores. Nossa. Hoje, são 7.500, talvez um pouco mais, porque convocação do último concurso, mas tem aquele balanço, né? Que há os casos de aposentadoria, de falecimento, então tem essas quedas. Mas, então, o que aconteceu? Os auditores acabaram sendo submetidos a uma ampla gama de assuntos, porque antes havia um quadro maior, então era possível distribuir melhor o serviço. Né? O auditor vai só trabalhar com aquilo, aquele vai trabalhar com aquilo, e acabou, né? Com aquele outro assunto. E hoje não, hoje a situação está mais, digamos assim, mais abrangente. Então isso aí também, o que obrigou o auditor a ter contato com formas mais variadas de empresas, de organizações e tudo. Então isso daí facilita o quê? A visão da realidade, de como ela está mudando. Porque antes também, aí eu vou fazer uma meia-culpa. Meia-culpa não, uma confissão. Eu sou da geração do papel. Então, quando eu comecei minha trajetória dentro da Receita Federal, os feitos, a formalização era toda em papel. Então, autos que eram mais complexos, nós tínhamos que dividir em volumes, em 200 folhas cada volume. E o auditor fazia todo aquele trabalho, digamos assim, de cartório, de rubricar folha, carimbar branco. Pá. Então, às vezes, o trabalho consumia mais tempo, a formalização, do que a própria solução na questão que estava ali permeando. A digitalização mudou muito. Então. A digitalização, para mim, foi uma revolução, em 2 sentidos. Tanto nessa parte de formalização, quanto na parte também de acesso aos dados. Hoje, a Receita tem interfaces que operam com umas tecnologias, as técnicas mais modernas. Coisa que não havia naquela época, até porque era uma tecnologia que não estava disponível para ninguém. Mas tudo isso daí, o quê? Levou a gente a ter acesso a mais informação, mais dados, mais análises. E quanto mais a gente analisa, mais a gente começa a compreender quem está do outro lado. Entendeu? Talvez seja esse o mote. Nós estamos vendo hoje esse, digamos, esse desfecho de todo esse processo que está acontecendo. Quando a gente, talvez, uma fase aqui da nossa conversa, falarmos de conformidade, que eu acho que é esse que é o gancho, né? Então, essa evolução propicia ao órgão, à administração tributária, ter esse acesso, ter esse canal. Porque antes, o auditor, para contatar uma empresa, ele deveria sair do escritório, da delegacia, da sede, e como eu fiz várias vezes, de carro, ou se era próximo da delegacia, a pé, para ter aquele contato físico, ver, enxergar. E isso hoje
praticamente só em casos quando há realmente evidência de fraude, alguma coisa assim que, não, tem que verificar se realmente aquela empresa existe, quem são os donos, quem, no perímetro ali, quem ocupa as vizinhanças para colher informações, tomar termos, saber o que se desenrolou ali. Então, hoje a investigação é muito mais digital, né? Então hoje, para trabalhar empresas normais, que têm uma atividade regular, é muito mais fácil hoje fazer via digital. Que também possibilitou a Receita, com esse quadro menor de auditores, a regionalizar, a racionalizar os recursos. Então, antes, a Delegacia de Santos tinha seu quadro de auditores, a Delegacia de São José dos Campos, as delegacias do ABC, assim por diante, São Paulo. Hoje não, hoje nós temos equipes regionais. O chefe está numa cidade, os outros auditores estão em outras cidades, e fiscalizando empresas que podem estar no estado de São Paulo, aí, distribuídas, aí, sem nenhuma, digamos, intercorrência, sem nenhum problema. Mas você também falou que uma parte da sua trajetória na Receita foi na área internacional. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu trabalhei 3 anos na parte de preços de transferência, na equipe de preços de transferência, mas com aquelas regras antigas, né? E quando eu cursei a especialização no IBDT, que foi em 2007, 2008, foi a minha primeira pós-graduação no IBDT, eu tomei contato com as normas internacionais, aquelas da OCDE e tudo. E aí, quando eu olhava as nossas, aquelas margens fixas, então eu falei, nossa, isso daí... eu confesso que eu tive uma certa decepção, porque as nossas normas eram muito mais voltadas para cálculos, né? E alguns detalhes envolvendo câmbio, como é que eu vou dizer, descrição de mercadoria, né? Porque influencia no cômputo, né? Como é que eu vou falar? Dependendo do método adotado, sim, influenciava no cômputo e tudo. Então foi uma experiência enriquecedora. Para mim, foi, digamos, coroar também muita coisa que eu tinha visto antes. Essa parte de aprender, a parte de administração, essas noções que eu tive no passado me ajudaram muito. E a parte também de tecnologia de informação. Hoje, é lógico, direito tributário, contabilidade são essenciais, mas não se cogita um auditor de tributos que não tenha uma boa base em tecnologia de informação, que não saiba manusear as ferramentas digitais. E aí, depois da sua aposentadoria, como foi a transição para a advocacia? O que você trouxe da sua experiência profissional que está te ajudando na atualidade? Olha, é aquilo, compreender como a Receita funciona e poder, a partir daquele conhecimento que eu tenho da experiência prática, da vivência da Receita, como serão os próximos passos. Porque hoje também os clientes nos procuram não para resolver problemas, mas para passados, né? Questões que já colocadas, mas para projetar. Porque alguns pretendem investir, abrir negócios, e eles perguntam como a Receita vai funcionar, como vai ser essa reforma tributária, o que vai sair dessa reforma tributária, o que vai sair desse ajuste fiscal aí que está ainda, digamos assim, está ainda em fermentação. Então, toda essa vivência acaba ajudando a gente a projetar cenários. E isso hoje é fundamental na nossa atividade de consultor, principalmente. O advogado, geralmente a gente já trabalha com uma legislação oposto, né? A jurisprudência, o que está posto. O que a gente pode fazer é, com base na jurisprudência que está se encaminhando, avisar o cliente que, olha, isso aqui é provável acontecer, isso aqui é muito provável, e isso aqui é pouco provável. Então, a gente trabalha cenários. E porque às vezes os clientes, eles nos procuram para, olha, vale a pena litigar? Vale a pena brigar por isso? E a gente tem que ter saber dar essa resposta, né? Se vai valer a pena ou não, dentro do cenário que a gente tem presente. E essa vivência da Receita ajuda. Entendeu? Olha, houve clientes que eu falei, olha, se vier qualquer notificação, me avisa. Outros, eu já falei, olha, nunca faça nenhuma declaração, nenhum termo, não responda nada sem antes passar por um advogado. Não precisa ser a minha pessoa, mas que consulte sempre um advogado. Porque geralmente acontece o oposto, né? O cliente já vai quando já fez alguma coisa errada. Né? Fez alguma coisa errada. Essa parte didática, esse meu passado, ajuda a projetar
o que vai ocorrer. Então, Excelente. tem sido muito... Mais do que nunca é necessário esse planejamento, né? Com certeza. Porque uma decisão errada, 2 decisões erradas acabam com o negócio. E outra coisa também é que, como também eu tenho a Receita, no estágio que eu saí da Receita, que me aposentei, a Receita já está bem moderna em termos de e-processo, processos digitais. Então, quando eu acesso os sites de tribunais, eu já não tenho nenhuma dificuldade, porque aquilo ali, tudo para mim já são, digamos, mudar uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, mas são coisas assim já experiências vividas, digamos assim. Isso é revolucionário, né? Só quem sabe, a gente ainda pegou também essa fase, né? Tinha que pedir cópias, às vezes você demorava mais para tirar um processo de um lugar que não estava acessível ainda para cópias do que para efetivamente estudar o caso, quer dizer, tirava tempo do tempo necessário para estudar e preparar a defesa, né? Quando isso tudo ficou acessível na internet, foi uma revolução. Hoje a geração dos estagiários novos começa a trabalhar com a gente, assim, não imagina que era diferente. Com certeza. Essa necessidade de um profissional estar fisicamente junto à fonte da informação, para mim, essa dispensa, né? Não, agora eu posso estar em Manaus, acessar os autos, acabou, já estão... Antes não, olha, ou eu vou, ou tem que mandar um estagiário lá no cartório para, né, para tirar a cópia, fazer alguma coisa. E contribuiu também bastante para o acesso à informação do contato com a Receita Federal, que esses chats do ECAC e tudo que surgiram na época da pandemia também, isso também foi revolucionário, né? Eu percebi bastante... Com certeza. A única ressalva que eu faço com esses chats é que a inteligência artificial veio para ficar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a resposta que vem. E a Receita também tem que se policiar, porque eu já tive casos que eu fiz uma indagação e a resposta que veio foi enorme, quando deveria ser de 2 linhas, por exemplo. Então, esse feedback, a Receita tem que estar aberta, né, para o que está sendo respondido, se está atendendo ao público, né? Mas está sendo utilizada a inteligência artificial nesse sim. Receita? Olha só. Tá sendo... Não parece. Não né? parece, mas eu fiz consultas, assim, não consultas as lógicas do processo fiscal, mas as consultas, assim, coisas simples. Olha, veio uma resposta da inteligência artificial. É fácil identificar porque pelo próprio contexto, pelo estilo e tudo. Olha só. E eu tô falando assim também de contribuição, você tem também uma formação acadêmica maravilhosa, a gente já falou de 2 mestrados seus, mais um mestrado que você comentou agora, que você também fez parcialmente, e na verdade, como que esses mestrados eles contribuíram para a sua carreira profissional como um todo? Eu vou tentar resumir numa frase. Eles me ensinaram a valorizar o conhecimento. Então, o que ocorre? No serviço público, né, às vezes o funcionário, ele digamos assim, ele desempenha aquela tarefa por muitos anos. E aquilo ali acaba acomodando. Então, quando se faz um curso de mestrado, uma especialização, ele gera na gente um apetite por conhecimento. Então, esse apetite por conhecimento ajudou no desempenho das minhas funções. Por quê? Porque não se conformar com uma simples resposta. Por vezes, quando eu tinha que orientar os meus colegas, quando eu era chefe, quando eu fui assessor técnico, eu sempre falava, olha, vamos lá, vamos abrir isso aqui, vamos verificar, que depois que você der ciência do auto, acabou, só vai caber impugnação. Então, para fazer um trabalho de qualidade, vamos abrir isso aqui, não tenha medo. E fazer toda essa... Como às vezes um orientador faz. Entendeu? Então, essa visão, essa forma de pensar, olha, contribui muito para mim. Que bom. Ainda falando dessa questão acadêmica, na sua dissertação de mestrado mais recente, foi sobre matéria probatória na troca internacional de informação para fins fiscais. Certo. Eu queria entender o que motivou você a escolher esse tema, se você podia contar para nós, apresentar um pouco sobre o assunto e quais são as principais conclusões que saíram do seu trabalho. Certo. Na verdade, o título, ele ficou longo, né? Excessivamente longo. E talvez ele também como é que eu vou falar?
ele me induziu a fazer crescer o trabalho. Às vezes um trabalho que poderia ser, digamos, mais sintético, eu acabei forçando. Mesmo tendo o meu grande orientador, o Carlos Otávio, aí, que é o fantástico, magnífico, a banca também magnífica, que só tem que agradecer o professor Rolim, na defesa, o Rodrigo Maito, e um colega de trabalho que também é brilhante, que foi o Antônio Lopo, que participou já na parte da apresentação, propriamente da dissertação. Mas, então, voltando, o que me motivou foi uma discussão em sala sobre os casos em que há uma informação equivocada, errada, indevida, porque o que acontece? Na troca internacional de informações, por requisição ou espontânea, não existe uma informação, não há uma informação, digamos assim, padronizada. Então, por requisição, um Estado, por exemplo, o Brasil, requisita informação. Portugal, por exemplo. Portugal pega aquela informação e traz. Mas agora imagine uma situação que essa informação vem com algum equívoco ou foi produzida de uma forma em violação à legislação do país, fonte da informação, e chega aqui. Em que situação que se defronta o contribuinte brasileiro? Como é que ele pode, digamos assim, contestar aquilo que foi produzido, aquela informação que chega e que pode servir de prova, pode, lá adiante, causar uma tremenda, digamos, um tremendo problema para ele em termos fiscais, né? Que ele tem lá um auto que foi lavrado com base naquela informação. Então, foi isso que me deu a fagulha, né, para começar a fazer esse trabalho. Aí eu tentei verificar a parte teórica, o que existia. A parte teórica não tem muito, então eu comecei, né, isso aí também com a ajuda da banca, do orientador, comecei a verificar a partir dos casos. E foi nos casos que eu achei muita coisa interessante. Você examinou 6 casos. Examinei 6 casos. Internacionais. O que te chamou mais atenção nesses casos? Qual a relação que você foi o caso, fez para o seu tema? Desculpe, perdão. Foi o caso eu vou até ter aqui a cola, do caso do Liechtenstein. Foi o caso que o BDN, que é o serviço, que seria um equivalente a uma ABIG da Alemanha, eles adquiriram cópias de CD de um funcionário de um banco que tinha vazado as informações de Liechtenstein. Era um banco em Liechtenstein, o funcionário chegou, fez cópias e saiu vendendo. Olha só. Vendendo no mundo afora. Acho que tentou vender no Reino Unido, vendeu na Austrália, acho que não sei se Suécia, acho que Suécia também. Fez um verdadeiro mercado com aquilo. E as autoridades alemãs, no caso, compraram esse CD. Mas eles não eram as autoridades tributárias. Era o serviço de inteligência alemã. Uhum. Só que cria toda uma, digamos assim, uma contradição, né? Contradição, não sei se é o termo mais correto, mas umas lacunas que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a inteligência alemã teria competência para fazer isso? Fazer um papel de inteligência fiscal? Como foram obtidos esses dados? Esses dados foram provenientes de um crime, né? Alguém, não vou dizer que crime, porque também precisaria ver a legislação de Liechtenstein, mas um ilícito, vamos falar assim, que foi subtraído do banco, os dados foram subtraídos e repassados a terceiros, sem autorização dos titulares. Uhum. Agora, e o serviço, a inteligência alemã pagou milhões de euros por aquilo. E não, fizeram a retenção do fonte. O imposto... O que vazou as informações, que ele recebeu o líquido, ele não recebeu o bruto. E outra questão é a seguinte, como, digamos assim, trazer essas autoridades que são de serviço de inteligência, que por natureza, elas têm que preservar toda aquela descrição, não podem... é diferente de um auditor que assina embaixo, eu fiz isso, eu vi, conferi, analisei, faz aquele termo, né, que nós chamamos de termos, né? Agora uma autoridade, um oficial de inteligência, não, justamente a função dele qual é? Ser um espião. Um espião, um espião. Ser o mais discreto possível.
Então, essa questão, esse caso passou pelos tribunais alemães, inclusive pela Corte Constitucional Alemã, e foi mantido o que foi feito. Foi mantido. E a informação foi utilizada para quê? Para cobrar imposto? Para cobrar imposto, inclusive. Só que da inteligência acabou na Receita. Acabou na Receita alemã. Só que a autoridade fiscal alemã, ela observou a prudência, não de autuar direto mais naquilo, mas de promover diligências. E como a questão poderia se tratar de evasão fiscal, eles teve um aspecto penal também, né? Que evasão fiscal, então eles foram junto ao Ministério Público, pediram autorização para fazer as diligências, o judiciário e tudo, mas foi, porque o que acontece? Nós temos aqui no Brasil, isso aí também é outra coisa que me deixou bem, assim, curioso e bem surpreso, perplexo, né? Que a mitigação da questão da ilicitude, né? Na produção da prova, de quem partiu? Na verdade, o que se considerou? Que foi quem subtraiu os dados que praticou o ato ilícito. Sim. E não a autoridade, não o serviço de inteligência que comprou, que lhe foi oferecido. E o serviço de inteligência não estimulou, não determinou que o autor lá extraísse os dados indevidamente do banco. Então, por isso que... É essa a história que ela conta, com certeza. Né? Não, mas... De um espião, como é que a gente... Então, esse é o caso que eu acho que o mais interessante. Lógico, todos eles têm alguma nuance, alguma coisa. Por exemplo, o caso da Chatfield, que as autoridades coreanas pediram para Chatfield, que é acho que é uma empresa de auditoria e contabilidade, para que fornecesse informações, né, que ela detinha sobre uma determinada transação que as autoridades sul-coreanas estavam interessadas. Mas só que a questão começou a ter outros contornos quando essa empresa de contabilidade e auditoria pediu para verificar, olha, quais foram os documentos que embasam esse pedido? Por que eu tenho que passar? Então, aí entrou um certo dissenso em relação ao tratado entre Coreia e Nova Zelândia. Por quê? Porque os documentos são sigilosos. Eles não podem ser revelados para terceiros. Sim. Só que a empresa também, quem deveria prestar informações, também tinha direito de saber se aquilo que estava sendo requisitado dela está sendo regularmente. Essa estava bem assessorada. Mas também foi aquele caso. O judiciário da Nova Zelândia, eles pediram para que fosse revelado para eles os documentos, mas não exibiram para a imprensa. Então, entendeu? Mas sabe? Mas a grande conclusão que a gente chega é que é um ponto para se aperfeiçoar dos mecanismos de troca internacional de informações. Agora, essa informação obtida dessa forma, julgada válida segundo os critérios da justiça daqueles países. Certo. Poderiam chegar até o Brasil? Eu sem dúvida. E você acha que daí a justiça brasileira poderia fazer um novo exame sobre essa origem, sobre a validade da informação? Qual sim, mas eu acho que sim, desde que aqui o contribuinte, ele tivesse como, pelo menos parcialmente, a origem dos dados, para poder questionar a licitude e ilicitude. Esse é o ponto, ele não tem esse conhecimento. Né? Exato. Essa que é uma lacuna que precisa ser, digamos assim, discutida dentro dos acordos para troca de informações, mesmo nos acordos para dupla tributação, que tem o artigo 26, que prevê e tudo. Então, acho que é uma parte que precisa ser melhor trabalhada. Houve um dos casos que eu não coloquei, mas eu cito na introdução, que é o caso Janir, que foi até uma sugestão, uma ideia que o professor Rolim, né, quando eu fiz a defesa, né, no projeto da dissertação, ele falou, não, tem o caso Janir, dá uma olhadinha. Só que eu deixei de fora, porque era uma matéria aduaneira, né?
Só por isso, eu tentei manter o máximo de coerência possível. Tributos internos, imposto de renda, essas coisas. Aquele viés que a gente sempre tem da área que a gente trabalha. Então, eu deixei de fora esse caso, mas também esse caso também ilustra. Foi um caso de... O Janir é tcheco, né? Uma empresa tcheca. Uma transação alfandegária, né? Que envolve a alfândega e tudo. Só que Gibraltar, quando passou as informações para as autoridades tchecas, passou com alguns, talvez, inconsistências, que o contribuinte contestou, mas não teve acesso às autoridades de Gibraltar para poder... Não é assim, não é isso, para poder retificar aquilo que tinha sido informado. Uhum. Então, esses instrumentos de troca de informação precisam realmente ter tomar esse cuidado para não prejudicar as pessoas que são, digamos, os alvos desses procedimentos. E tem uma outra situação, principalmente na União Europeia, que é reconhecida, né? As cortes europeias reconhecem o direito daquele que está sendo requisitado, não o alvo da informação, mas aquele que está requisitado a produzir, de contestar, até certo ponto. Mas aí nós temos duas situações. O alvo tem vínculo com o que produz a informação, é uma situação. Ele pode, né, usando desse vínculo, trabalhar aqui no país-fonte das informações. Mas a outra situação é que só tem esse cidadão aqui, ou essa empresa, que não tem vínculo com a fonte. Então ele não vai poder induzir, não vai poder trabalhar essa contestação no país da fonte da informação. Então cria uma assimetria. Se eu tenho um vínculo lá, eu tenho uma situação. Se eu não tenho vínculo nenhum, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui quando essa informação chegar. Então é outro ponto também. E somente quando a gente fala em grupos multinacionais, eles estão no pé. Agora, se nós pegarmos empresas que são eminentemente domésticas, elas vão estar, entendeu, numa situação né, comparados, em desvantagem. Que não vão ter como trabalhar lá na fonte da informação qualquer eventual irregularidade. Esse que são dois pontos que eu pego, assim, que eu acho que eu penso como principais. Uhum. E sobre a questão dos vazamentos de informações durante essas trocas, que podem causar danos significativos aos contribuintes, como você abordou essa questão na sua pesquisa? Eu abordei pelo lado isso me foi perguntado pela banca, aliás. Eu particularmente, eu sou contra, principalmente nesse caso que eu falei do BDN, né, que é a ABIN alemã. Porque estimula o quê? Mesmo que essas agências, elas não paguem, quer dizer, elas não, como é que eu vou falar? Elas não estimulem, que eu digo, por favor, vai fazer isso para mim, vai lá. Sim, elas vão ser os agentes provocadores da violação exatamente. do sigilo. Muito obrigado, muito bem lembrado. Provocadores da quebra do sigilo, elas acabam gerando uma eventual corrida. Porque se o prêmio é milionário... Opa, todo mundo vai então, atrás. Tudo bem, eu vou pegar esse dinheiro, milhões, vou sumir, vou para qualquer lugar aí, acabou. Onde que eu não possa ser extraditado? Elas não estimulam, mas elas pagam bem. Pagam bem. Então esse, para mim, é um ponto. Eu acho que esse tipo de informação não poderia ser utilizado. Por esse motivo, porque cria e coloca as pessoas que são os titulares das informações numa situação, digamos assim, por mais que eles tenham cometido qualquer desvio e tudo, mas eles têm o direito a preservar a sua imagem, sua integridade, e só no trânsito julgado de eventual... Lógico, não pode se presumir a culpabilidade dessas Exatamente. Então eu acho que é esse que é o grande mote que eu pego nessa história. Agora, eu estou mudando um pouquinho o foco. Eu queria falar um pouquinho sobre os programas de conformidade e compliance cooperativo da Receita Federal. Como que você avalia essas iniciativas como Confia, Sintonia, OEA?
E você acha que elas realmente promovem um relacionamento mais colaborativo entre contribuinte e fisco? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu vou falar de estágio. Eu acho que nós estamos no estágio de aprendizado. Uhum. Eu acho que essas experiências já ocorreram ou ocorrem em Singapura, que eu já tive notícia. Uhum. Eu lembro, acho que uma das matérias que nós tivemos no mestrado foi justamente troca internacional de informações com o nosso professor Carlos Otávio lá, um excelente curso, por sinal. Países Baixos, né? E a Austrália, que tem acho que estão mais avançados, que pelo menos que eu saiba, nessa parte de relacionamento fisco-contribuinte, de dar um tratamento diferenciado para aqueles contribuintes que cumprem as obrigações ou que tenham disposição para dialogar com a administração tributária. Que eu acho que se nós pegarmos aí esse projeto de lei, o 15, né, de 2024, Sim. por favor, me corrija o seu Reinaldo. Não, é esse mesmo. O 15, nós vemos que ele enfatiza justamente isso. O contribuinte que cumpre e o contribuinte que está disposto a se abrir a trazer seus dados, suas informações e trocar com a administração tributária para poder, digamos assim, evitar eventuais litígios. Né? Eu acho que é um aprendizado. Acho que nós não podemos dizer que isso aí é pronto e acabado, do jeito que for aprovado. Né? Que se todo esse texto, da forma que está, for aprovado, que vai ser o fim. Não. É um começo, é um aprendizado. Um aprendizado porque eu vejo, por exemplo, teve um caso, um tópico aí que eu reparei que já me deixou uma dúvida, né? O caso da redução da multa em 20%, no caso de monitoramento, né? O órgão está monitorando o contribuinte, descobre lá que teve um erro, alguma coisa, e autua. Mas 20%, e uma das hipóteses é quando o contribuinte faz, porque já há decisões, né, de tribunais e tudo, não necessariamente, não dele, mas em relação a outros. Ele está se guiando por outras decisões e adota aquilo. Só que eu falo, mas poxa, é uma situação que não é de redução, é uma situação para voltar, sentar e vamos ver, não é aplicar multa, mas uma situação para verificar realmente, porque se lá adiante realmente aquelas decisões, aquela jurisprudência que se forma prospera e se torna, digamos, um tema, alguma coisa repetitiva, como é que o órgão vai fazer? Vai cancelar aquele restante dos 20%, dos 80%? Então, eu só estou dando um ponto como ilustração. Né? Então, por isso que eu falo de aprendizado. Eu concordo com você que é revolucionário, né? A proposta, até logo na introdução, se coloca que eles querem promover uma mudança de posicionamento da autoridade fiscal, Sim. que vai ser mais do que sancionadora, uma orientadora, e a penalidade somente em último caso. Isso aí realmente é uma proposta bonita, né? Agora, será que aquilo que está sendo colocado como incentivo à conformidade é o suficiente? Porque são, vamos dizer, décadas de desconfiança mútua, né? Vamos falar a verdade, né? A Receita Federal e o contribuinte, mais recentemente, nos últimos anos, se fala muito de uma compliance cooperativa, mas isso ainda está cercado de muita desconfiança, né? A gente esteve aqui falando de boa-fé objetiva, a gente falou de processo administrativo, de ampla defesa, o seu próprio trabalho fala aí das dificuldades para a defesa do contribuinte em determinadas situações por falta de transparência, né? Certo. O que você consideraria uma medida interessante para estimular mais a conformidade? Agora está muito em voga a transação tributária, os descontos, né? Mas, efetivamente, existe algum prêmio para o bom contribuinte? O prêmio que se antevê seria a diminuição aqueles prêmios. Quem cumpriu tem uma redução da contribuição social sobre o lucro, mas são, talvez, parcelas não muito, digamos assim, não são números assim tão vistosos. Né? Acho que o limite é 3%. Né? Sim. E tem um limite também, acho que até 10 milhões, uma coisa assim. O número agora me traz, desculpe. Não vou entrar nesse. Não. Mas eu acho que o mais importante é dar tempo para o contribuinte verificar os seus procedimentos e, eventualmente, corrigir. Talvez esse seja o grande estímulo. E o outro ponto que não tem, talvez, a ver com
esse projeto, mas é algo que ajudaria muito. E agora a minha experiência recente que está me mostrando é que muitas empresas de médio porte e de pequeno e médio porte, elas não cuidam de um item essencial, de dois itens essenciais, o fluxo de caixa e capital de giro. Então, é um trabalho que os contadores também têm aí um serviço que eles podem prestar de chamar a atenção dos seus clientes para isso aí. Porque muitas vezes a inadimplência tributária é decorrente da má gestão do caixa. Não é nem vontade de digamos assim, aquela coisa, intenção de burlar e tudo. Ainda aquela ideia antiga de o fisco é o primeiro que a gente deixa de pagar. Exato. E o empregado é o último. Exato. Só que eles não atentam para as situações exatamente que com o Selic, e no caso de tributos municipais, então a coisa há municípios que cobram 1% de juros, mais o IPCA. Quer dizer, uma coisa que é superior ao Selic. Sim. Então, a dívida acaba se tornando uma bola de neve. Fica uma coisa imensa. O que começa com 100 mil reais, fácil se transforma em 1 milhão. E quando vai para execução, há situações em que se há multa de ofício, inclusive incide multa de mora sobre a multa de ofício, quer dizer, agrega mais 10% ainda sobre a multa de ofício. Quer dizer, é uma situação que fica, digamos assim, caótica. Então, esse é algo que não está em nenhum projeto de conformidade, mas essa conformidade, esse compliance aí que, digamos, entre o contador e a empresa, esse alerta que se pode fazer, sim, pode ajudar muito, principalmente em termos de pequenas e médias empresas, que seriam abrangidas não pelo Confia, mas pelo Sintonia, né? Do projeto aí do 25, do 1524, né? Perfeito. Ainda falando desse PL 1524, ele introduziu esse conceito da capacidade de adimplemento, né, justamente dentro desse assunto. Como é que você vê essa medida, especialmente já que você estava falando dos pequenos contribuintes, como que você vê essa medida? Aí é que tá, eu acho que eu acho que é algo interessante, só que esses conceitos têm que ser bem trabalhados, né? A diferenciar a capacidade de pagamento, é aquele contribuinte que já tem dívidas lá que estão pendentes há algum tempo, a situação da empresa financeira não é das melhores e tudo, que precisa adiante ter um alívio, até porque se ele quebrar de vez, o fisco, o ente não vai receber nada, não vai receber um centavo. Então é melhor tentar dar uma sobrevida e recuperar alguma coisa do que geralmente não dá nada e a empresa acabar extinguindo e tudo. E agora, a capacidade de implemento, não, é diferente. A capacidade de gerar caixa. Essa capacidade de gerar caixa para poder pagar, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que essa análise, essa transparência é que vai ajudar. Por isso que eu volto ao que eu falei antes. Talvez eu tenha, me desculpe, invertido os assuntos. Não, Quando eu falo de gestão de caixa, de capital de giro, pega essa parte da capacidade de adimplemento. Não, perfeito. Desculpe cortar. Não, se o fisco tem noção de que aquele setor está indo bem, aquela empresa tem um horizonte digamos assim, de faturamento, de receber aquilo ali. Porque muitas vezes o que acontece? Há empresas que também trabalham com ciclos. Ela não é uma empresa que produz, vende. Não, ela tem um ciclo de produção relativamente longo e vai ter caixa lá adiante. E as obrigações tributárias estão ali, correndo no dia a dia. Entendeu? Então tem que ir. Não, perfeito. A sua análise foi muito interessante porque vê a questão da inadimplência tributária não como uma questão moral, né? Não, é safado, não gosto de pagar, é sonegador. Né? Até o projeto fala, olha, isso não, o contribuinte nessa situação ele não vai ser necessariamente considerado um devedor contumaz. Sim. Ele está precisando de ajuda no negócio dele. Exatamente. Tanto que acho que até uma ressalva que a Receita faz, que a ideia de devedor contumaz não tem a ver com aquele que está sempre devendo, ou dívidas frequentes, mas aquele que realmente utiliza algum artifício, né? Sim, abre empresa de 2 em 2 anos. Exatamente. Então, é digamos, um outro encaminhamento. O que eu acho interessante é que dentro da Receita também a gente já percebe que isso se forma. Porque na medida que se formam equipes especializadas,
Por exemplo, há equipes que são especializadas em combate a fraudes. A EFRAL, as EFRAL, né? Desculpe a concordância. As EFRAL. Que elas são só para investigar fraudes. Empresas que são criadas em nome de laranjas, empresas que não existem, fantasmas e vários outros artifícios aí que os exemplos são muitos para a gente dar. Então, há equipes especializadas só para cuidar justamente dessa parte de conformidade, de acompanhamento, de monitoramento, de abrir esse diálogo com o contribuinte. Mas isso é muito importante, porque diferencia o contribuinte que efetivamente está tendo dificuldade até na gestão do seu negócio. Aí a dica é importantíssima para os contadores do fluxo de caixa, do capital de giro, porque esses são os primeiros sinais de que a empresa precisa de ajuda, né? Exatamente. Daquele contribuinte que faz isso propositadamente, porque ele não coloca o tributo na conta, mas não é porque ele não sabe se organizar. Ele não faz isso porque ele não vai pagar mesmo, ele não tem intenção nenhuma de pagar. E você diferenciar e tratar eles diferentemente, ajudando, eu acho que a Receita incorporando um princípio de conservação da empresa, né? Com certeza. Deve ser também praticado pelo fisco. Geralmente os traços distintivos que nós colocamos, que eu acho que dá para se colocar, acho que são 2 pontos. O primeiro que eu falei, né, que é a questão artifícios, né? Que muitas vezes se utilizam de artifícios para burlar, para deixar de pagar. E a outra, que é um outro caso também delicado, que é a confusão patrimonial. Que é empresas que os sócios, os gestores, eles não distinguem aquilo que é deles e aquilo que é da empresa. Então, eles utilizam os numerários, os valores da empresa para pagar suas próprias contas, para comprar uma casa não sei aonde, para investir não sei o quê, agora vou virar empresário do agro, tem uma indústria, tira o dinheiro da indústria, né, o numerário que está circulando lá, para aplicar no agro, vou investir em gado, não sei o que lá, mesmo que o dinheiro retorne, mas houve já uma confusão. Entendeu? Então, são esses 2 casos que a gente tem que colocar de um lado, e aqueles que realmente estão se esforçando para ter o seu negócio lícito, sobreviver no seu setor econômico, tem que ter todo o apoio, né? Eu acho que nesse ponto não há o que se criticar. O que ocorre? Nós, que somos auditores, somos de nós, auditores que eu falo, que fomos formados, eu que fui auditor formado num período mais antigo, 30 anos atrás, a gente tem ainda aquela cultura repressiva. Entendeu? O auditor tem que ir lá, chegar e multar. Não. Então, não é só multar, porque o que acontece? Há que se oferecer risco, de alguma forma, saber que está sendo monitorado, que ele não está sozinho no mundo, que o órgão, até por questão também de competição, né, nas empresas, né? Perfeito, que as empresas têm que competir num ambiente justo, que todas essas empresas tenham a mesma possibilidade de serem, digamos assim, se cometerem irregularidades graves, de serem os sócios todos serem punidos. Isso aí tem que ter, pelo menos, esse vislumbre. Lógico. Mas não ser uma política. Isso ser o fundamento. Não. Isso aqui é exceção. E nós vamos trabalhar com a orientação. Eu acho que esse que é o caminho. Até porque hoje, com 7.500 auditores, não teria condições. E também a sofisticação que exige hoje os negócios, a gente tem que voltar para as empresas para aprender como é que eles estão trabalhando. O que eles estão fazendo. Isso aí tem uma decorrência também, não só da digitalização da economia, como da própria internacionalização da economia. Quanto maior for o número de agentes econômicos trabalhando aqui no Brasil, no exterior, tendo vínculos com o exterior, seja com parceiros, fornecedores, o que for, mas nós vamos ter situações distintas, situações até que a legislação brasileira, em primeira mão, não prevê. E a gente tem que orientar esses contribuintes como eles têm que proceder. Então isso aí gera um desafio. Vamos aprender o que você faz, qual é o seu modelo de negócio, e vamos, a partir da nossa legislação, ver como é que vocês têm que se adequar, como é que vocês têm que agir para não terem lá adiante, ou, até se for o caso, vocês formularem consulta, e como a Constituição garante, até, no último caso, ingressar no judiciário com uma medida que julgue, né, mais pertinente ao caso.
Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedor ver, conhecer esse lado também da sua experiência lá como auditor na Receita Federal, né, o outro lado, fisco versus contribuinte. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participado aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Pércio, Marcelo. Tá sendo uma tarde muito gostosa aqui discutir com vocês. Foi um privilégio. vir aqui para compartilhar com vocês foi fantástico. Obrigado, Ailton. A gente aqui agradece. O Ailton, uma simpatia, né? Assim, era assim no mestrado, a gente trocava ideia com muita facilidade. Então, foi um convidado que trouxe aí um conhecimento de bastidores para a gente. Né? E agora atuando como advogado, como consultor, como parecerista, certamente está usando esses conhecimentos e atendendo bem àqueles que o procuram. Obrigado novamente. Eu agradeço muito, mais uma vez pela gentileza. E com certeza, obrigado, viu, Ailton, pela sua presença, pela sua generosidade de compartilhar, não só o seu tempo de ter vindo de Santos até aqui, para estar aqui com a gente, mas também por ter compartilhado toda a sua experiência profissional, que foi excelente. Muito obrigado. Eu que fico, digamos, envaidecido estar aqui com vocês e compartilhar esse espaço aqui com a nossa audiência aqui, que também é fantástica, né? Graças a Deus. Muito obrigado. E esse foi o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.